Olá, galera, tudo bem? E aí, vamos dar continuidade aos estudos de Geografia 1. Capítulo 13, ele fala sobre desenvolvimento sustentável e impactos ambientais globais. É um capítulo longo, tá? E ele continua no capítulo 13, o assunto, porque aí a gente vai dar continuidade no capítulo 13, falando sobre os impactos ambientais, locais e regionais. Que aí é quando a gente destrincha mesmo as características dos principais problemas ambientais que a gente conhece, tá? Nesse, a gente vai falar um pouquinho de como isso tudo surgiu no mundo e no Brasil, tá? Como que a gente começou a discutir sobre a questão ambiental propriamente dita. Primeira coisa que eu coloquei para vocês foi para que a gente pensasse sobre a relação entre o meio ambiente e a sociedade urbana industrial. Como assim? Gente, desde a pré-história, desde o surgimento do homem na Terra, o homem precisa transformar a natureza para a sua sobrevivência. E assim ele faz, né? Uma grande evolução foi o período da pedra polida, por exemplo, com a invenção do fogo. Outras grandes invenções que provam o domínio do homem na natureza, por exemplo, a caça, a pesca, a agricultura, pecuária, foram se desenvolvendo. E a cada ano que se passava, né, quanto mais o tempo se passava, mais técnicas o ser humano adquiria para transformar esse meio, né? E aí ele ficava cada vez menos dependente das características do meio, tá? Ah, mas por que eu coloquei então essa relação do meio ambiente com a sociedade urbana industrial? Porque isso sempre existiu, ok, mas foi a partir da primeira revolução industrial que a gente diz que o homem ele consegue dominar de forma mais intensa o meio ambiente e, junto com esse domínio, vem a destruição desse meio. É quando ele domina de forma mais intensa, ele interfere de forma mais intensa, ele altera de forma mais intensa, né? Gerando de forma bem acelerada os impactos que a gente conhece hoje, tá? Ó, coloquei para vocês, o maior controle do homem sobre as dinâmicas naturais por meio das técnicas ocorreu a partir da primeira revolução industrial. E a transformação do meio, que até então era lenta e gradual, foi acelerada e gerou alterações ambientais em escala cada vez maior. Então, a gente começa a contabilizar esse impacto muito grande do homem sobre o meio a partir da Revolução Industrial, por motivos óbvios, né? Devido ao surgimento das máquinas, da substituição da manufatura pela maquinofatura. E aqui eu coloco para vocês, então, uma divisão de séculos sobre a globalização da questão ambiental. Como assim globalização da questão ambiental? Nesse mundo globalizado, né, em que a gente vive, a ideia da globalização ela é unir, aproximar os países, reduzir as distâncias, acelerar o tempo, né? Principalmente em relação ao comércio, à economia, mas por que não na questão ambiental? Vocês concordam que se o mundo está mais globalizado, em todas as questões ele estará, inclusive nos próprios problemas ambientais, né? Chega um momento que o grau de integração é tanto que a evolução do sistema capitalista é tanto que a questão ambiental ela deixa de ser local e ela passa a ser global, né? E aí eu coloquei para vocês aqui 3 séculos. Século XVIII, o que aconteceu? Foi quando tudo começou, que eu já tinha dito para vocês, primeira revolução industrial, tá? Olha como ainda era tudo muito local, gente. Primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra, não foi isso? Então, os impactos que a gente disse que a Revolução Industrial trouxe ainda era um impacto localizado apenas na Inglaterra, né? Então, a gente diz que foi um período de impactos locais e regionais. Já no século XIX, a gente tem a segunda Revolução Industrial. E aí eu já começo a amplificar, né? A aumentar geograficamente o surgimento da indústria, né? A indústria passa
para outros países da Europa, a indústria chega nos Estados Unidos, né? E ele acaba se tornando o grande representante dessa segunda revolução industrial, e isso gera também uma ampliação geográfica dos impactos ambientais. Há uma ampliação geográfica da indústria, consequentemente de como o homem interage e altera a natureza, e assim também uma ampliação dos impactos ambientais. Mas isso continua. A gente diz que essa ampliação, né, desses impactos, ela é ainda maior, ela consegue ficar realmente globalizada, né, no século XXI. No século XXI, gente, meados do século XXI, é o momento, primeiro, em que surgem algumas potências regionais, como, por exemplo, o Brasil como um grande representante da América do Sul, a China como representante do continente asiático, e isso mostra que o capitalismo ele chegou nos países periféricos. Ele saiu daquela centralidade, né, Europa, Estados Unidos, e ele conseguiu chegar à periferia, ele conseguiu chegar aos países que até então ainda estavam meio desconectados desse processo e, consequentemente, não interferiam tanto assim na questão ambiental, no prejuízo ao meio ambiente. A gente diz que foi pós-Segunda Guerra, pós-1945, que o mundo começa a entender os impactos ambientais como uma questão global. Porque pensem comigo, eu falei para vocês que lá no século XVIII os impactos eram locais. Na verdade, gente, hoje a gente sabe que nenhum impacto ambiental ele só atinge aquela área onde ele aconteceu, onde ele foi feito, por exemplo. Hoje a gente já sabe que as medidas que eu tomo aqui no Rio de Janeiro podem afetar não só o Brasil, como todos os outros países. A gente está no mesmo planeta. Então, uma poluição atmosférica, né, é uma poluição que vai gerar consequência global. É óbvio que num primeiro momento, de forma mais específica, nas nossas áreas mais próximas, mas se eu, por exemplo, intensifico o aquecimento global, esse problema vai ser só meu? Que não estou tomando cuidados aqui no Rio de Janeiro? Não, esse problema é de todos os países, tá? Então, na verdade, foi a partir da Segunda Guerra que a gente começa a entender isso. Mas isso já acontecia, tá? Só que ficou bem claro que agora o problema era de todo mundo e não mais de um país só ou de uma área apenas. Olha aqui. Lembra que eu falei da relação entre a globalização e o desenvolvimento do capitalismo com a questão do meio ambiente? Gente, quando a gente aumenta o consumo, tanto nos países centrais e nos países periféricos, a gente aumenta a emissão de gases do efeito estufa, ou seja, a gente aumenta o impacto ambiental, né? Essa emissão exagerada de gases do efeito estufa gera um aquecimento global. A gente vai falar melhor sobre o efeito estufa no capítulo 14, tá? De forma mais específica. Mas o que vocês precisam saber já é que o efeito estufa é um processo de aquecimento do planeta que é natural, mas a poluição atmosférica, né, faz com que a gente aumente muito rápido o número desses gases na atmosfera. Então, o que era para ser um aquecimento normal, equilibrado, passa a ser exagerado, ultrapassa as nossas necessidades. E esse é o aquecimento global, tá? É o aquecimento descontrolado, exagerado, o aumento da temperatura do nosso planeta, ok? E aí a gente começa a falar sobre as conferências e encontros internacionais. Falamos que pós-Segunda Guerra o mundo começa a perceber que a questão ambiental ela é de todo mundo, ela é global e ela precisa ser discutida, assim como milhares de outros assuntos que passaram a ser discutidos globalmente pós-Segunda Guerra, tá? Mas é em 68 que isso realmente começa a acontecer. O primeiro encontro que aconteceu entre países para se discutir sobre o meio ambiente foi em 68, que a gente chama de Clube de Roma.
O encontro, gente, foi basicamente pautado na discussão sobre a necessidade de se criar parques e reservas nacionais, ou seja, áreas que iriam ali preservar, que iriam ali proteger. Por que eu estou dizendo ali? Porque ainda era uma ideia muito isolacionista, ainda era uma ideia que muito restrita a apenas uma área, que acabava desconsiderando todo o entorno desse parque, dessa reserva, tá? Mas foi um começo, foi um início. A ideia de criar parques e reservas era o pontapé inicial para que a gente começasse a entender que é preciso, sim, preservar o meio ambiente, tá? Depois de 68, veio em 72 a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, tá? Em Estocolmo. E essa conferência, gente, ela foi mais ampla, tá? Além de falar da criação de parques e de reservas, como o Clube de Roma, a ideia foi discutir mais amplamente as questões ambientais. E aí, gente, houve uma relação feita nessa época entre crescimento econômico, desenvolvimento e destruição do meio ambiente. Foi falado, né, nessa conferência que só daria para minimizar os impactos ambientais através da compreensão do crescimento econômico. Mas, gente, os países aceitaram isso? Nem os países desenvolvidos, né, que não queriam deixar de crescer economicamente, muito menos os países em desenvolvimento. Para eles, isso era cortar totalmente as asinhas, né? Como é que ele vai conseguir crescer, conseguir continuar com o seu desenvolvimento econômico se o conhecimento está sendo, o crescimento está sendo relacionado à destruição do meio ambiente somente, ok? Foi na Conferência de Estocolmo, gente, aqui, que surgiu o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Esse PNUMA, ele é voltado para a elaboração de estratégias de preservação ambiental. É uma cartilha, um acordo que discute quais seriam as melhores estratégias que os países deveriam seguir para a preservação do meio ambiente, tá? Então, foi um marco, de certa forma, porque realmente, apesar de fazer essa relação muito simplória entre crescimento econômico e devastação do meio ambiente, o mundo conseguiu discutir de forma mais ampla essa questão, tá? Pela primeira vez, já que em 68 isso ainda estava muito isolado, muito isolacionista. E aí vem a década de 80. Década de 80, gente, surge o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que tinha o intuito de discutir sobre o aquecimento global. O que era o aquecimento global, causas, consequências e etc. Daí, em 87, surge o relatório de Brundtland. O relatório de Brundtland tinha o objetivo de desestimular o modelo consumista e minimizar os impactos ambientais. Reparem que ele ainda está muito ligado lá na Conferência de 72. Porque se a Conferência de 72 falou que para acabar com os impactos, para diminuir os impactos ambientais, não poderia ter crescimento econômico, se eu diminuo o consumo, eu diminuo o crescimento econômico, gente. Por quê? Nosso sistema, a base do sistema mundial, nessa época, já era principalmente o sistema capitalista. E o sistema capitalista, ele quer o quê? Acumular capital através do consumo. Se eu desestimulo esse consumo diretamente eu estou enfraquecendo esse sistema. Isso era de interesse dos governos ainda? Não. Então, teve que haver novas perspectivas, teve que se pensar mesmo, ok, tá certo, diminuindo o consumo, a gente minimiza os impactos ambientais, mas e aí? Só isso? A gente precisa ver alguma forma que não prejudique a economia. E aí, gente, vem um grande marco nessas conferências, que foi a Eco 92, ou Rio 92, aconteceu
aqui no Rio de Janeiro, em que o tema foi justamente esse, meio ambiente e desenvolvimento. Como que a gente vai conseguir unir os dois? Como que a gente vai conseguir preservar sem deixar de ter crescimento econômico dentro do país? E foi aí que surgiu um conceito que a gente utiliza muito até hoje, que é o de desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável, gente? É conseguir desenvolver, retirar os recursos da natureza, mas de forma equilibrada, sem exagero, mantendo os nossos recursos, para que as gerações futuras não percam esses recursos. Tá? Coloquei aqui para vocês, ó. Significa buscar o desenvolvimento acompanhado de um uso racional dos recursos, a fim de garantir a possibilidade da utilização desses pelas gerações futuras e não apenas por nós, né? É pensar no futuro. Então, a gente vai, sim, desenvolver, a gente vai conseguir crescer, mas de forma equilibrada, respeitando os limites. Foi na Eco 92 que surgiu a Agenda 21. A Agenda 21, gente, como o próprio nome já diz, né, foram 21 metas que foram listadas para conciliar o crescimento econômico com a preservação do meio ambiente. Cada país, na verdade, adaptaria essa Agenda 21 à sua realidade, né? Então, tem algumas mudanças de acordo com a realidade específica de cada um dos países. Então, ele adaptaria. Mas foi um início, foi uma reunião que reuniu o maior número de países, foram 179 países, e essas medidas foram muito cruciais para poder direcionar, para que os países soubessem o que fazer, como fazer para alcançar esse desenvolvimento sustentável, tá? E aí a gente continua. 94, gente, para mim, essa foi a melhor conferência. Preste atenção por quê. Foi a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, realizada pela ONU no Cairo. Por que eu disse que foi a melhor? Foi a primeira vez que a conferência discute a diferença entre o nível de industrialização e o modelo de consumo em relação a países centrais e países periféricos. Porque até então se falava que consumir menos iria fazer com que o meio ambiente ficasse mais preservado, ok, mas e aí? Vamos fazer uma relação, né, óbvia, vamos mostrar isso. Hoje a gente já sabe que os países mais desenvolvidos economicamente, mais industrializados, também são aqueles que mais poluem, são aqueles que mais danificam, prejudicam o meio ambiente. Então, concordo que eles deveriam ser mais responsabilizados, que eles deveriam tomar mais medidas para a preservação desse meio do que os outros que poluem menos, que interferem menos, enfim. Sendo que essa discussão ainda não era feita até 94. Ainda não se falava muito sobre isso. E aí começou esse insight. Não, gente, mas existem graus de interferência no meio ambiente. Se eu consumo mais, se eu interfiro mais na natureza, eu estou prejudicando mais, né? E aí, em 97, vem uma outra conferência, essa bastante conhecida, que foi a Convenção das Mudanças Climáticas no Japão. Por que eu disse que ela é muito conhecida? Porque dela saiu um acordo, que é o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto, gente, foi um acordo para que os países, né, participantes reduzissem ao máximo os gases do efeito estufa. E para tentar, né, recuperar, melhorar a qualidade do ar até determinado período. Qual o grande marco dessa conferência, gente? Estados Unidos não assinam o Protocolo de Kyoto. E aí, isso já fica bem claro para a gente, a relação com a conferência lá de 94. Por que os Estados Unidos não assinam? Por que ele não quer diminuir as suas emissões de gases do efeito estufa? Porque ele diz que isso vai prejudicar o seu crescimento econômico. Então, olha como realmente isso está relacionado. Quanto maior é a industrialização e o crescimento econômico, mais
ele interfere e prejudica o meio ambiente. Gente, ok, muito legal diminuir as emissões de gases do efeito estufa, mas fez muito sentido, já que o principal emissor e poluidor não assinou? Não fez, né? Então, ó, foi meio que um passo à frente, mas com retrocesso. Andava para frente, depois voltava de ré. E foi nesse momento também que os Estados Unidos assinaram uma proposta de créditos de carbono. O que foi isso, gente? Além de não assinar o protocolo de Kyoto, ele ainda cria os créditos de carbono. Créditos de carbono nada mais é do que o direito de poluir. O que é o direito de poluir? Foi o momento em que o meio ambiente passa a ser literalmente moeda de troca, né? A preservação do meio ambiente passa a ser moeda de troca. Os países periféricos que que conseguissem preservar mais o meio ambiente, que conseguissem diminuir as suas emissões de gases do efeito estufa, eles iam ter crédito. E aí aquele país central que não parou, que não diminuiu suas emissões de gases, que não se preocupou com a preservação ambiental, ele compra esses créditos daquele país que conseguiu fazer isso. Gente, isso acontece até hoje. Louco, né? Eu acho louco. Só que assim, até que faz sentido, né? Se a gente parar para pensar que, ok, não importa. Lembra quando eu falei lá no início, uma coisa se eu tomo uma medida local, quando eu falo de preservação do meio ambiente, isso atinge o globo todo. Então faz sentido. Eu não estou poluindo, não importa se sou eu ou se é ele. Alguém está beneficiando o planeta. Mas aí a gente entra numa discussão geopolítica, econômica, ambiental, tudo bem, fez sentido. Mas qual é o impacto que isso vai ter na economia dentro dessa troca, dentro desse crédito de carbono? Os países centrais vão continuar poluindo, vão continuar crescendo em cima disso, se desenvolvendo, enquanto os periféricos se mantendo estabilizados, né? Se mantendo sem sucesso. Coloquei aqui para vocês, ó, como funciona o mercado de carbono. Cada tonelada de CO2 não emitida ou retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento pode ser negociada no mercado mundial através de créditos de carbono. Continuando as conferências, 2002 a gente teve a Rio+10 na África do Sul, que tinha o objetivo de acompanhar tudo aquilo que tinha sido definido na Eco 92, mas assim, foi bem triste, porque foi ali que o mundo conseguiu constatar que pouco se fez depois da Rio 92, apesar de muito ter sido discutido, né? Apenas a Noruega tinha conseguido cumprir as metas que foram estabelecidas lá na Eco 92. 2009 teve uma reunião em Copenhague, essa daí não teve muito desdobramento, né? Os países quase não chegaram a nenhum consenso. E em 2015 teve a última que a gente vai tratar aqui, que foi a COP21, Conferência das Partes em Paris. A COP21, gente, ela criou o famoso Acordo de Paris, que mais uma vez era um acordo que afirmava o compromisso entre os países de reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Mas mais do que isso, né? Porque o protocolo de Kyoto já previa isso. Tinha algumas metas específicas, como, por exemplo, o compromisso de manter o aquecimento global em menos de 2 graus Celsius, ou de limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. Então, assim, era um acordo mais específico. Vamos lá, Estados Unidos entrou? Entrou, a princípio sim. Foi um dos acordos mais rápidos, né? A conferência foi em 2015, em 2016 a galera já estava acordada, tá certo, tá. Mas aí, essa não foi a última conferência. A última conferência que a gente teve, gente, foi a COP25, que aconteceu ano passado, em 2019, final do ano. Setembro, outubro, por aí, em Madrid. E na COP25, Estados Unidos diz que não vai mais participar do Acordo de Paris, né? O governo Trump decide se retirar do Acordo de Paris, alegando a mesma coisa lá do Protocolo de Kyoto.
que isso ia prejudicar o seu crescimento econômico, o seu desenvolvimento industrial. Então, mais uma vez, a gente dá um passo à frente, depois volta de ré. Tá? O que a gente percebe nessas conferências, gente, é que muita coisa foi discutida até hoje. Né? A necessidade da preservação, ela já é clara, ela já é entendida, mas a gente precisa agora de colocar isso tudo na prática. Porque na teoria, tá legal, tá bonito, mas na prática, tá funcionando? Ou a gente segue com um país que é considerado um dos mais poluidores do mundo, sem fazer nada, sem decidir entrar nesses acordos? É difícil, né? Tudo bem. Aí agora, a gente começa a falar sobre o Brasil especificamente, tá? Como é a questão ambiental no Brasil em relação à política brasileira? O primeiro momento em que isso foi tratado dentro da política brasileira foi com a criação do Código Florestal Brasileiro em 1934. Esse Código Florestal tinha o intuito de garantir minimamente a preservação das florestas nativas, né? E aí ele dizia, por exemplo, que todo desmatamento industrial tinha que ter reflorestamento, ele dizia que era obrigatório preservar as matas de galeria, enfim. Esse Código Florestal ele já foi reformulado algumas vezes. Em 1950, 1965, ele foi reformulado. E foi, gente, nesse momento, inclusive, que se estabeleceu a preservação de 25% das florestas de uma propriedade. Ok? Como que o Código Florestal Brasileiro decidiu fazer isso, né? Qual era a prática dessa teoria? Criar os 6, são as unidades de conservação. O que é uma unidade de conservação? São áreas de grande biodiversidade, áreas de diferenciado potencial ambiental e que foram escolhidas, né, selecionadas para serem preservadas. Por isso, essas unidades de conservação são criadas. No Brasil, existem 2 tipos de unidades de conservação: as de uso sustentável e as de proteção integral. Tá? De acordo, dentro daí existem várias ramificações, Parque Nacional, me fugiu, Parque Nacional, APP, Área de Proteção Permanente, e por aí vai. Como curiosidade, gente, em 1937 foi o ano em que realmente o Código Florestal coloca em vigor o surgimento da primeira unidade de conservação, que foi o Parque Nacional de Itatiaia. Tá? Em 1939, outros 2 parques surgiram, da Serra dos Órgãos e o Parque Nacional do Iguaçu. Coloquei uma fotinha aqui para vocês do Parque Nacional de Itatiaia, uma galera vai lá trilhar, conhecer o Pico das Agulhas Negras. Corredores ecológicos. Nos anos 2000, surgiu também o conceito de corredores ecológicos, né? Uma lei adaptada nos anos 2000. O que é o corredor ecológico, gente? São áreas de ligação entre unidades de conservação, por isso corredores. E essas áreas, por serem áreas de ligação entre unidades, elas também deveriam ser preservadas. É uma área de fluxo muito grande de animais, de movimento dentro dessas unidades de conservação. Então, de dever do Estado também preservar esses corredores ecológicos, assim como as próprias unidades de conservação, tá? Aí a gente entra no novo Código Florestal. Esse código ele foi reformulado, né, readaptado em 2012 no Brasil. Gente, algumas mudanças aconteceram e, infelizmente, a palavra desse código, desse novo código, é flexibilidade. As medidas de proteção ambiental se tornaram mais flexíveis. Então, na prática, esse novo Código Florestal foi um retrocesso, porque ele acabou incentivando, permitindo mais
a devastação do meio ambiente do que o código anterior. Ó, o novo texto interferiu nas APPs, nas áreas de preservação permanente, nas reservas legais e flexibilizaram a ocupação dessas áreas, tá? Eu coloquei aqui para vocês uma comparação de como era e de como ficou depois do código. Por exemplo, uma reserva legal, ela tinha percentuais mínimos de preservação. 80% na Amazônia legal, 35% no Cerrado, 20% em outros biomas. Isso não mudou, mas pequenas propriedades com até 4 módulos fiscais não entrariam mais nessa questão. Então, na teoria não mudou, mas na prática mudou, porque só ia passar a contar essa preservação mínima a partir de uma propriedade que tivesse mais de 4 módulos fiscais. Então, na prática, isso interferiu sim. Houve mudança nas margens do rio, né? Antes, a preservação era muito maior em relação à mata ciliar, né? A essa vegetação que está ao redor, nas margens dos rios. Depois, isso diminuiu. Houve também a questão da anistia, né? Quem desmatou florestas até 2008 sofreu anistia, foi liberado sem nenhuma multa, sem nada. Enfim, o que esse novo Código Florestal representou para o território brasileiro? Gente, 88 milhões de hectares estavam em potencialidade para serem desmatados. Ou seja, como eu já tinha dito lá no início, não beneficiou. Pelo contrário, prejudicou todo um trabalho de preservação do meio ambiente dentro do Brasil, né? E aqui eu coloquei para vocês, isso tem a ver com o que a nossa Constituição prevê, que é um meio ambiente ecologicamente equilibrado? Fica a pergunta. Parece que não, né? E aí, a gente entra nos movimentos ambientalistas no Brasil. Galera, os movimentos ambientalistas surgiram no Brasil entre 1920 e 1970. Se intensificaram a partir de 1970. Né? Muitos pesquisadores, inclusive, diziam que esses movimentos só surgiram pós-década de 70. Mas hoje a gente já sabe que muito antes disso já se discutia sobre o conservacionismo do meio ambiente, tá? Mas o que a gente pode dizer é que o socioambientalismo mesmo, essa ideia da sociedade de lutar pelo meio ambiente, no Brasil se caracterizou principalmente depois da década de 80. Porque na década de 80 surgiu um grupo que foi um grande marco nesse processo, né? Que foi a Aliança dos Povos da Floresta. A Aliança dos Povos da Floresta, gente, era liderada por Chico Mendes, que era um seringueiro, e a ideia era reunir seringueiros, comunidades tradicionais, indígenas, na preservação da floresta amazônica, né? Esse grupo ele tentava reivindicar o tempo inteiro a criação de reservas extrativistas que ajudariam nessa preservação. Chico Mendes ele foi assassinado, né? Por quê? Porque ele estava ali na linha de frente dessa luta, dessa proteção a favor da Amazônia. E a gente sabe que essa é uma questão muito complicada no Brasil. Olha para cá. Até hoje a gente tem uma disputa incansável entre ambientalistas e latifundiários. Porque é uma guerra de poder, gente. São relações de poder. Quem tem mais poder dentro do Brasil? O Brasil, ele é um país com dimensões territoriais, com bastante terras disponíveis. Ele é um país que começou o seu processo de desenvolvimento econômico lá na colonização através do setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo. Ele é um país que ainda hoje, mesmo com o desenvolvimento industrial, com o crescimento econômico, o principal produto exportado ainda é um produto primário. Em 2019 foi a soja. É um dos países da América Latina que possui a maior concentração fundiária. Enfim, quem tem... a bancada ruralista no Brasil, ela é muito forte, muito intensa.
Então, quem acaba tendo poder, quem acaba saindo ganhando, gente? Os latifundiários, a bancada rural, né? E os ambientalistas ficam enfraquecidos, precisando da ajuda de todos os meios possíveis, ONGs, do governo, enfim, para tentar continuar essa luta de preservação do meio ambiente. Porque é óbvio que eles possuem ideais e princípios diferentes. O que os ambientalistas querem vai totalmente contra o que os latifundiários querem e vice-versa, né? Um acha que está sendo, sempre um acha que está sendo prejudicado. E é aí que a gente tem que continuar lutando, continuar na oposição, porque senão daqui a pouco não sobra mais nada, tá? E aí eu coloquei para vocês um gráfico sobre o desmatamento na Amazônia depois desse novo Código Florestal que eu tinha falado para vocês lá em 2012. Gente, houve uma alta de 75% do desmatamento na Amazônia desde a aprovação do Código. Tem aqui, ó, de 2012 a 2016. E isso só vem aumentando, porque em 2018 aconteceram novas mudanças dentro desse código que flexibilizaram ainda mais essa relação entre o que pode e o que não pode dentro da questão do meio ambiente no Brasil. Enfim, a gente está num retrocesso absurdo em relação à preservação do meio ambiente. Nós temos um grande representante da biodiversidade brasileira dentro do nosso território, que é a floresta amazônica, né? Não é à toa que ela é de interesse mundial, e a sua preservação não é só interesse, né? Não traria benefícios apenas para o Brasil, mas para o mundo como inteiro. E isso deve ser repensado, isso deve, sim, continuar na pauta de discussão do meio ambiente, ok? Não esqueçamos dele. Gente, a gente volta no capítulo 14 falando de problemas ambientais locais e regionais. Tá? Tudo bem? Beijos, até lá e obrigada mais uma vez.